A segunda temporada do Clube de Elite acabou de iniciar. Essa vai ser uma temporada focada no poder de transformação que existe dentro de você. Qualquer um pode ser mais sábio, mais forte e mais poderoso. Como eu tenho um coração de ouro, eu vou dar uma aula gratuita pra ti. Esse será o modelo das aulas da segunda temporada do Clube de Elite, focadas principalmente em construir o teu imaginário com as figuras dos grandes homens de todas as épocas e seus respectivos ensinamentos. Se tu se interessar, pode assinar o Clube de Elite. Boa aula, aprecie o conteúdo premium. É importante que a gente saiba que muitas vezes na mitologia a gente tira lições que são perfeitas mesmo. Algumas das ideias mais geniais talvez partiram da mitologia. Por exemplo, Freud descobriu que alguns traumas já eram relatados de forma simbólica lá na mitologia. O Jung já pega muita coisa também da mitologia e faz o conceito de arquétipos do seu próprio modo, correto? Então hoje a gente vai aprender um pouquinho mais com Hércules. Hércules, aquele que era forte, sabe? No mito de Hércules, a deusa Arete aparece a ele e oferece a opção do guerreiro seguir uma vida de tribulações, mas glória. Ou seja, ele vai ter que enfrentar as paradas, ser viril, vencer todo mundo, mas aí ele vai obter a glória. Em contrapartida, Caquia oferece prazeres e riqueza com uma vida fácil. Essa outra deusa chegou pro Hércules e disse: olha, tu não vai fazer nada, mas tu vai ser servido por todo mundo. Tu vai ganhar os prazeres da vida. As pessoas vão te amar, tu não vai fazer esforço algum. Ou seja, de um lado a gente tem a deusa Arete que diz: tu vai ter que lutar pela tua glória. Do outro, a Caquia, que diz: tu vai ser idolatrado e respeitado sem esforço algum. Hércules tinha uma alma tão virtuosa que Zeus concedeu a ele o status de Deus. Sendo esperto, ele ouviu as palavras da deusa Arete, que disse: nada que seja realmente bom e admirável é concedido pelos deuses aos homens sem algum esforço e dedicação. Olha só, o Hércules, ele foi ele foi elevado ao status de Deus, porque ele não era um deus, entendeu? Por quê? Porque ele tinha uma alma tão virtuosa que os deuses olhavam e diziam: caramba, isso é digno, isso é belo, velho. Ele teve a oportunidade de escolher os prazeres imediatos, ele teve a oportunidade de não precisar se esforçar para ser um cara ultra herdeiro de todo respeito, toda glória do mundo, mas ele preferiu seguir o caminho da virilidade, que é o de conquistar, que é ele mesmo por mérito próprio ser forte. Então, isso metaforicamente significa o quê? Sabe aquele maluco que queria que os pais dele deixassem uma herança gigantesca para ele, porque ele não gosta de trabalhar e etc. Esse maluco aí, ele aceitaria facilmente a proposta da Caquia, entendeu? E jamais seria elevado ao status de Deus. Para ti ser elevado ao status de um Deus, tu tem que fazer o esforço mental, o esforço físico, o esforço individual que a tua vida vai exigir de ti. Como diz Viktor Frankl no livro Em Busca de Sentido pela Vida, assim, a maior parte do tempo, eu vou parafrasear ele, tá? Tipo assim, tu tem que encontrar a melhor resposta possível para sair da situação que a vida vai te jogar, porque a vida vai te jogar em muitas coisas mesmo. Então, o teu papel como ser humano é encontrar a melhor resposta para sair dessa situação. E a melhor resposta é o quê? Chorar? É pedir pro teu papai e mamãe vir te salvar? Ou tu desenvolver competências e habilidades, desenvolver potência para conseguir ajudar os outros? Qual é melhor? Fica a questão aqui para ti, ok? Essa metáfora mitológica com deusas e promessas me lembra muito a frase do Leonardo da Vinci: tu vendes, ó Deus, todos os bens aos homens pelo preço do seu esforço. O Leonardo da Vinci, ele diz essa frase, né, porque ele sabe que muitas vezes, para ele conquistar algo, ele tinha que fazer um esforço colossal de conceber um produto, no caso a arte dele, tá, ou a festa que ele ia dar, de forma perfeita. Então, ele sabia que
mediante a qualidade do que ele ia oferecer, ele ia conseguir um retorno de volta. E com esse retorno ele poderia transformar o que ele quisesse, entendeu? Em bens dele. Tipo, vou fazer um quadro, uma pintura muito, muito legal. Então eu consigo comprar, sei lá, uma propriedade, ok? É sensato acreditar que uma vida sem esforço não nos levará muito longe. Isso aqui, deixa eu já explicar, tá? É óbvio, pra mim me parece muito óbvio que se tu não fizer um esforço colossal pro que quer que seja, qual seja a tua meta, tu não vai alcançar e ela não vai valer a pena. Tipo, eu quero ficar inteligente, mas eu só quero ler um livro. Tá doido, meu irmão? Tu tem que ler 1.400 livros em um mês, se possível. Entendeu? Tipo, tu tem que fazer um esforço cabuloso, monstruoso pra te poder valorizar o teu conhecimento. E o mesmo se aplica a qualquer área da vida. Vai fazer uma tela, uma pintura? Então faça perfeito, com um esforço monstruoso empregado. Quer ficar rico? Esforce-se para isso. Então, tipo, me parece óbvio que sem esforço a vida não vale muito a pena. Só que eu vejo muitas pessoas caindo no exato oposto do que eu penso. Tipo assim, eu não vou me esforçar para ser feliz, eu vou usar droga. Eu não vou me esforçar para pegar uma mina, eu vou pagar uma prostituta e comer e já era. Sabe, pra mim, eu não vejo valor nisso. Talvez alguém me argumente, mas isso é comodidade pra pessoa não perder tempo. Não vejo valor nisso. Quer fazer algo? Faz bem feito. Quer conquistar uma mina? Gasta tempo, energia, se envolve, aprende a paquerar, etc. Quer ficar rico? Gasta tempo e esforço, aprende a vender, etc. Quer ficar inteligente? Gasta tempo e esforço, leia muito, aprenda com autores, ok? Mesmo que a vida sem esforço nos leve a algum lugar, ela não nos blinda dos problemas daqueles lugares. Deixa eu te falar uma coisa, meu caro. Se tu fosse filho de um milionário e herdasse uma empresa rodando perfeitamente, tu acabou de ganhar uma bomba relógio que vai explodir e vai à falência em poucos meses se tu não tiver o conhecimento adequado para manter essa empresa, ok? Por quê? Porque assim, uma empresa ela depende de múltiplos fatores. Tipo, tu tem que ter gestores, tu tem que ter network com os teus próprios gestores, tu não pode tratar as pessoas mal. Agora imagina o seguinte, tu é um filhinho de papai que trata todo mundo mal o tempo inteiro. Tu herdou a empresa, tem uns gestor fodão, desses bem estilo Harvey Specter. Aí chega um mimadinho, vai controlar tudo, xinga os gestores xingam ele de volta, são demitidos, daqui a pouco a empresa foi à falência. Então, tipo, tu chegou no lugar mais alto, mas tu não tinha competência emocional, intelectual, informacional para lidar com aquele lugar que tu acabou ocupando, tá? Então, o que acontece? Tu se ferra. É como a história das pessoas de muita sorte que ganham milhões e se transformam em milionárias da noite pro dia e em pouco tempo retornam ao mesmo patrimônio que tinham antes de se tornarem milionários. Cara, tu já deve ter ouvido isso. As pessoas que ganham na loteria, tipo 80%, 90% ou mais, depois de 5 anos, estão mais pobres do que quando elas tinham ganhado na loteria. Ou seja, se transformam em milionários, gastam tudo e voltam ao que sempre foram. Voltam ao lugar onde sua mentalidade está condicionada. Por isso que existe algum gestor, investidor muito incrível, não me lembro qual o nome do gestor, é um bilionário, e ele diz o seguinte: se a gente zerasse o sistema financeiro, distribuísse todo o dinheiro que existe no universo igualmente para cada uma das pessoas, tipo, em questão de 5 ou 10 anos, o dinheiro pararia nas mãos das mesmas pessoas que estava antes dessa zeragem absoluta. Por quê? Porque essas pessoas já sabem empreender, têm um emocional blindado, vão começar a inventar produtos e vender coisas, e os caras que gostam de consumir vão consumir esses produtos, vão trocar o dinheiro deles por isso. Então o dinheiro retornaria para a mão daqueles que já estão com o dinheiro. Isso é uma
verdade simples de entender. Tipo assim, se tu não vende nenhum produto e ganha dinheiro, e tu só consome produto, é óbvio que com o tempo tu vai tender a gastar mais. O cara que investe sempre seu dinheiro e vende produtos, é óbvio que ele tende a ganhar mais, entrar mais dinheiro do que sair, entendeu? As dificuldades exigidas na construção do patrimônio nos blinda de perder ele depois. É muito simples. Se tu é um milionário que construiu a tua riqueza do zero absoluto através de network, empreendimentos, etc. Todos os problemas que tu teve que enfrentar ao demitir alguém, um problema com clientes que tu já resolveu, tudo isso. Aquela vez que tu perdeu mais dinheiro e aí depois conseguiu virar a situação, tudo isso vai estar no teu repertório mental. Tu sabe lidar com essas situações se acontecerem de novo. Se tu precisar tomar uma ação pulso firme e demitir alguém, tu já vai saber. Se tu precisar montar uma linha de produtos novos, tu vai saber quais são os procedimentos, etc. Então, tu vai construindo todo esse repertório que se um dia tu perder tudo, tu reinicia de volta. Por quê? Porque tu já sabe o caminho, tu já foi até lá. Entendeu? Tipo, na tua cabeça, essas coisas já aconteceram. Então, não existe risco. Tipo assim, se eu perdesse minhas redes sociais, é só eu reiniciar, porque eu já fiz isso. Não existe problema nenhum em eu conseguir fazer de novo, entendeu? Agora, o maluco que nunca teve rede social nenhuma e tá tentando um negócio no marketing digital, assim, tipo meu... Aí é mais difícil, porque ele nunca teve nessa posição de digital influencer, entre aspas, tá? Digital influencer, no caso. Porque as pessoas que não têm essas experiências não sabem o que fazer quando surgem os problemas. Agora, eu sei o que fazer quando surgem os problemas nessa área específica. Os milionários nas áreas deles, etc. Ok? Nietzsche diz que onde falta vontade de potência, há declínio. Onde não há aquele ímpeto de conquistar, de progredir, de agredir a mediocridade interior, onde não há isso, há uma vitória da fraqueza. O Nietzsche, ele está nos dizendo que onde não há vontade de potência, há declínio. Se tu não tá progredindo, sabe o que tá acontecendo contigo? Tu tá regredindo. Cada dia que tu não lê, cada dia que tu não se esforça, cada dia que tu não aprimora alguma habilidade tua, sabe o que tá acontecendo, meu querido? As tuas habilidades estão se reduzindo. Por quê? Porque a natureza funciona assim. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Se tu não comer, tu permanece igual. Não, tu começa a emagrecer, e se tu continuar muito tempo sem comer, tu morre. Se tu só comer, tu engorda, mas engorda sem qualidade estética, sem vida saudável. Isso seria equivalente a fazer coisas descoordenadas, tipo, eu vou ler 300 livros de 300 autores e não sei o que, e aí eu não termino um, já vou pra outro e vou fazer curso e não sei o que. Tipo... Tu não tem uma organização. Agora, quando tu treina corretamente, come alimentos saudáveis e dorme e descansa certinho, o que acontece? Tu começa a adquirir saúde. O teu shape ele começa a expandir no sentido muscular. Tu começa a ter mais qualidade de vida. A tua potência se expande. Isso é análogo aos processos de aprendizado. Tipo, eu vou pegar um autor aqui, entender todo esse autor, ler livros até o final, tecer certos comentários, traçar análogos, mas não vou ficar desesperado também. Então, onde não há essa vontade de potência organizada, há declínio. Há declínio. A natureza nos ensina isso. Se tu não comer, tu morre. Se tu comer demais, tu morre. Se tu comer adequadamente, tu progride, expande. Então tudo tem uma forma certa de fazer. Um próprio intelectual, ele não pode estudar 8 horas por dia. Tá maluco, velho? Tu tem que estudar 2 ou 3 e vivenciar a vida de verdade, porque é na vida de verdade que tá as coisas, os dados importantes, entendeu? Tipo assim, vou te dar um exemplo. Uma pedra. Uma pedra tem informações sobre minérios, sobre estética, classificação, etc. Se tu lê sobre uma pedra em um livro, isso é apenas o registro de como é uma pedra.
Agora, todos os dados da pedra estão contidos na própria pedra. Todas as informações minerais da pedra estão contidas na própria pedra. Isso aqui, livros, são apenas registros do que há na realidade, entendeu? Por isso que é tão importante que um intelectual ele não esteja abstraído do mundo. Ele tem que estar no mundo, porque é no mundo que ele vai perceber coisas idiosincráticas que ninguém percebeu. Então, não adianta o cara estudar nos livros 24 horas por dia, porque o que ele precisa, o material que ele precisa para inovar está na realidade, ok? Espero que isso tenha ficado bem claro. Inclusive o Sertilanges no livro A Vida Intelectual diz isso. Um intelectual ele não pode ser um alienado do mundo. Cuide da sua semente de potência. Entenda a semente de potência como uma metáfora para a obra que você quer construir, legado que quer deixar ou coisas que quer transformar. Sua semente de potência começa pequena, como a semente de uma árvore, mas tem potência de se tornar algo gigantesco. Isso aqui significa que tu vai ter que ler o primeiro livro, tu vai ter que dar a primeira taqueada no beisebol, tu vai ter que dar a primeira equilibrada em cima de um skate para te conseguir andar de skate bem. A primeira coisa que um intelectual tem que fazer é ler um livro completo, anotar, ter seus primeiros insights, suas primeiras reflexões, etc. Tudo isso começa muito, muito pequeno. Não adianta, o cara iniciou a vida intelectual ontem e ele quer ler 30 livros em um espaço de tempo de uma semana. É o mesmo que um cara que recém começou a aprender a andar de skate tentar mandar flip já. Pô, existe o passo a passo certo. Primeiro tu aprende a se equilibrar em cima do skate. Aí tu aprende a dar ollie, que seria aquele saltinho de skate. Então tu aprende a dar saltos andando de skate, dar ollie andando. E aí depois tu vai tentar dar flip parado, depois flip andando, etc, sabe? Então existe isso. Tu tem que começar lendo pouco, pensando sobre o que leu pra, tipo assim, desde o início já absorver a informação bem absorvida, a informação contida no livro, ok? Então, essa sementinha, ela tende a começar pequena, com todos mesmo. Cuide disso, tá? Cuide disso. Comece corretamente, que aí tu adquire a potência de poder se tornar um gigante. Com o tempo tu tá mandando rock slide, saindo de flip no skate. Com o tempo tu tá lendo um livro por semana, absorvendo, criando conceitos. Mas isso leva tempo. Por isso que a metáfora da semente é perfeita. Uma semente tu não enterra ela e no outro dia a árvore tá gigante. Leva tempo até ela se expandir e tornar-se uma árvore, ok? Seu valor pode ser notado através daquelas coisas que você admira. Quem admira o conhecimento e o poder vai por um caminho na vida. Quem admira o prazer e a vida sossegada vai ter outra trajetória. Todos nós gostamos em certa medida de prazer, mas é necessário que façamos a lavagem cerebral em nós mesmos para nos induzir ao caminho das virtudes o tempo inteiro. Já viu aquele maluco que vive de balada em balada o tempo inteiro? Que ele admira prazer, vida de bebedeira, etc. Esse maluco, ele não parte para uma vida igual a minha e a tua, que é uma vida intelectual. Então, por isso que dá pra medir muita coisa sobre a pessoa se tu conhecer o que essa pessoa admira. Se ela admira álcool e drogas. É óbvio que ela vai usar álcool e drogas. Isso vai atrapalhar o processo cognitivo dela, vai torná-la mais dispersa, com exceção de algum caso raríssimo. Por exemplo, o Carl Sagan era incrivelmente maconheiro. Tipo, o maluco é um gênio da física e um gênio da maconha no sentido de que fumava muito, muito, muito. Era um defensor ferrenho, por quê? Porque ele usava toda hora. Mas aí o Carl Sagan é um exemplo em 1 milhão, entendeu? A maioria dos fumantes de maconha não tem, tipo, o cacife intelectual do Carl Sagan, entendeu? Tipo, a maioria dos maconheiros são só maconheiro mesmo. Agora o Carl Sagan era genial.
Então esse é um exemplo, tipo, que não faz jus ao que eu tô defendendo. O que eu tô defendendo é o seguinte, geralmente, mas, tá, olha só, mas o Carl Sagan também admirava a física, o estudo, então não era só, ele só admirava a maconha. Era só um aditivo ali que ele curtia usar. Mas, se tu pegar a maioria das pessoas, essas que admiram o prazer o tempo inteiro, elas vivem uma vida meio medíocre. Agora, as pessoas que admiram a alta performance estão tentando se melhorar como ser humano. As pessoas que admiram os livros estão lendo a todo instante. Enfim, a música que ouvimos não pode ser chula. Nosso passatempo deve ser o que aprimora a sabedoria. Nossos gostos devem refletir a cultura. Por exemplo, por que as pessoas dizem que música clássica deixa as pessoas mais sábias? De alguma forma que a gente não sabe por que música clássica estimula o cérebro, tá? Então, se eu te digo isso, e tu sabe disso, e tu sabe que a batida do funk tem uma capacidade de desregular as tuas ondas cerebrais e te deixar literalmente mais burro, e aí tu tá inclinado para uma vida mais intelectual, tu vai dizer, pô, vou retirar o funk da minha vida e vou começar a ouvir essas músicas instrumentais. Por quê? Porque isso é o que um sábio faria. Agora, o que um idiota faria seria o seguinte: não, isso aí é bobagem que disseram que funk deixa... já imagina um idiota falando de forma idiota. Ah, mas isso aí é bobagem que esses idiota falaram aí nas ciências, né? Eu escuto funk e não sou burro e só uso droga 8 vezes por dia. Tipo, é isso que eu imagino, tá? Foi mal, é ridículo quando eu começo a imitar alguém. Eu costumo evitar fazer isso. Mas assim, é que eu já imagino um ser chulo em toda a sua chulidão mais potente possível, que é sua forma de verbalizar chula, sua forma de pensar chula, tudo chulo em alguém chulo, sabe? Então... então, tipo, o cara que é sábio, ele, pô, vou trocar, não vou escutar mais bobagem, tá suave. O cara que é idiota... ele vai desdenhar da sabedoria. Ele vai fazer o que o Salomão, ele explica assim, tipo, em um dos primeiros provérbios. Vocês que não têm a sabedoria de vida como instrução, vai acontecer com vocês coisas terríveis que vocês não querem que aconteçam. Tipo, o Salomão explica desde o início. Cara, quer algo na vida, quer conquistar algo, quer que os seus planos deem certo? Velho, tem que colocar a sabedoria de vida em primeiro lugar. E o idiota não faz isso. Ele sabe que algum dado específico vai fazer mal pra ele e ele prefere ainda assim fazer o quê? Seguir o caminho da idiotice. Devemos fazer o adestramento dos gostos eruditos, isto é, eliminar as atividades parasitas que eliminam a inteligência. Até os passatempos devem revelar refino cultural. Isto é um adestramento que todos devem fazer. Tiago, eu não gosto de ler. Aprenda a gostar. Tiago, eu não gosto de comer saudável. Aprenda a gostar. Tiago, eu amo funk. Aprenda a não amar. É simples, velho. É simples. Condicione-se. Pense em si como um cachorrinho que tu pode adestrar. Esse cachorrinho pode ser um gênio ou pode ser um preguiçoso. Ele pode ser chulo ou pode ser um erudito. Basta que tu se condicione. Como é que se condiciona isso, Thiago? Hábitos. Mantenha hábitos. Faça todo dia a parada que tu quer gostar. Eu odiava academia. Odiava de raiva, assim. Tipo, não suporto ir pra academia. Comecei a sempre ir todo dia, todo dia. Agora, não é que eu ame, mas eu já gosto de estar lá. Demorou mais de ano pra isso acontecer, entendeu? Mais de ano. Mas eu me adestrei, eu sei que é necessário que o ser humano faça exercício físico. Não é porque eu sou um intelectual que o meu corpo tem que ser uma merda. Muito pelo contrário, né? Não acho isso sábio, que um sábio seja saudável. Então eu opto por esse caminho da vida saudável. Mas nem por isso eu gostava de academia. Tipo, mó chato pra mim. Mas aí eu comecei a me adestrar. Todo e qualquer problema que a natureza coloca em nossa frente de batalha, haverá um recurso natural e inato dentro de nós para sobrepujar a natureza.
Por exemplo, quando você é atacado fisicamente, você pode contra-atacar fisicamente ou pegar pedras e paus para revidar. Em problemas emocionais como raiva, angústia ou coração quebrado, também há soluções naturais. Raiva se resolve com respirações profundas e racionalização. Angústia se resolve indo praticar alguma atividade. Coração quebrado se resolve com uma transformação para melhor. Tipo assim, a natureza, ela nunca vai colocar um conjunto de coisas na tua vida para te atrapalhar que tu não tenha recursos para lidar com isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito comum. Existem pessoas que tu ama e existem pessoas que tu odeia. Se essas pessoas que tu odeia começassem a agir igual essas pessoas que tu ama, tu passaria a gostar delas, não passaria? Claro que sim, tipo, não é um preconceito que tu tem com a cara do sujeito. É um preconceito com as atitudes, forma de falar, forma de gesticular, etc. Então, tudo dá pra mudar, tudo dá pra transformar, tudo dá pra aprender a lidar. A natureza, ela coloca assim muitas formas de transformação à nossa disposição. Então, isso significa que se tu tem um problema e tu não sabe lidar com ele, é só porque tu não prestou atenção tempo suficiente. Porque tu poderia realizar algo que já tá dentro de si. Tipo, te lembra aquela vez que tu conversou com a pessoa chata e suportou ela? Dá pra replicar isso e fazer isso com todo mundo, entendeu? Porque não dá pra contar que a pessoa chata vai mudar, mas dá pra contar que tu vai aprender a lidar com pessoas chatas, entendeu? Devemos observar aquelas características que são admiráveis nos outros e imitá-las. Normalmente não admiramos a vagabundagem alheia, mas sim o heroísmo alheio. As características de virtude são naturalmente mais belas que os vícios. Isso acontece porque no seu cérebro existe uma parte que avalia os status dos outros e os status de si próprio e o status de si próprio de acordo com o desenrolar das interações sociais. Quanto mais bem tratado alguém é, mais alto é o seu posicionamento no status na hierarquia social e melhor a pessoa se sente. Se você analisar, vai chegar à conclusão que é equivalente que quanto mais virtudes alguém tem, mais status esse alguém possui. Homens eruditos são consultados sobre suas opiniões porque leram muito. Homens disciplinados que competem em esportes são chamados para falar sobre o esporte. Todavia, os viciados, os indisciplinados e vagabundos só enojam aos outros e até mesmo aos próprios fracos. Em toda a minha vida, nunca vi nenhum homem fraco elogiando outro homem fraco. Até os fracos sentem desprezo pela fraqueza. Isso aqui é muito simples, cara. Quanto mais disciplina tu tiver, quanto mais erudição tu tiver, mais requisitado tu vai ser pelas pessoas para resolver os problemas. E quanto mais tu se sentir amado, abraçado, útil, mais a tua autoestima vai subir, porque na hierarquia social tu vai ser visto como o cara. Tipo assim, quando eu tenho um problema, eu chamo o Thiago Krasevski para resolver. Como que o Thiago Krasevski deve se sentir? Maravilhosamente bem, deve se sentir um sábio, deve se sentir no topo da hierarquia. Por quê? Porque é ele que resolve mesmo as paradas, ok? E tipo assim, os vagabundos, velho, tu já viu algum vagabundo elogiando outro vagabundo? Claro que não, até os vagabundos sabem que a fraqueza é patética. Tu já viu assim, tipo, um vagabundo olhando televisão e dizendo: nossa, pô, mó legal assim ficar preguiçoso e assistir alguém sendo preguiçoso na televisão. Não, os malucos preguiçosos querem assistir quem? O Cristiano Ronaldo, que é um ultra não preguiçoso. É o oposto da preguiça, o Cristiano Ronaldo. Aqueles que são motivados pelo medo, certamente são motivados não pela vida, mas sim pela morte. De um lado a luz, de outro sombras. De um lado a vida, de outro morte. De um lado a fé, de outro medo. Quem é guiado por inseguranças e pela busca de emoções que proporcionam segurança, certamente não está buscando a fé e a força. Se tu vai viver na fraqueza, velho, tu tá vivendo, tipo, sobre o paradigma do medo. O paradigma do medo nunca fez ninguém conquistar nada. Busque a força. Busque a potência.
Não busque estar seguro e fazer somente o degrau que está visível ali do próximo passo de ação. Não. Busque expandir-se em diversos frontes. Busque enfrentar os inimigos, ser forte, etc, ok? Napoleão Hill nos alerta que as orações, se forem feitas com medo, não serão atendidas. Apenas as orações feitas com fé, imponência e força serão atendidas. Isso é o que o Napoleão Hill diz no livro Mais Esperto que o Diabo. O diabo, ele consegue controlar a mente daqueles que têm medo. Agora, dos malucos que estão com fé mesmo, que estão positivamente pensando positivo, colocando energia em pensamentos positivos, esses são atendidos. A oração desses sujeitos com fé positiva é atendida. E isso a gente pode traçar um análogo na vida real. Pode ver, o maluco que é sempre negativo, sempre depressivo. É incrível como acontece parada ruim na vida desse maluco. Agora, o cara que é sempre positivo, é incrível como ele encontra oportunidades na vida o tempo inteiro. Tipo, é só tu observar, ande em um círculo social com pessoas, assim que tu vai me entender. Planeje uma vida melhor, olhe para si e olhe para todas as suas fraquezas que você deve eliminar. Olhe também para as forças que você deve construir para obter sucesso. Você deve sobrepujar os seus inimigos com inteligência e sabedoria. Planeje com antecedência os seus passos, construa dia após dia suas forças, junte a sabedoria de ontem com a de hoje e suba mais um degrau. Enfrente os perigos e crie repertório de comportamento. Não busque a segurança, busque a força. Todos os dias tu deve saber olhar para frente, deve saber olhar assim, o futuro é tal, eu tenho que construir tal coisa. Não é pensando assim, hoje eu tenho que ver se eu vou conseguir de forma fraca e patética sobreviver no emprego, porque hoje eu não quero nem olhar pro chefe, porque vai que ele me demita, e aí tu já começa a ficar em uma postura de fraqueza. Não. Hoje é ir pra cima, é planejar, é ser mais rico que o chefe, é abrir a própria empresa, é despedir o teu próprio chefe porque tu se tornou alguém mais forte que ele. É isso que eu quero pra ti. Alguém vai ter que estar no topo da hierarquia comandando os poderes. E eu quero que seja tu, meu querido, não outra pessoa. Tu mesmo, ok?